Você já passou por aquele momento de queda de produtividade, dias que você não conseguiu tirar nenhuma linha de código da sua cabeça? Eu creio que você passou por isso sim. Então bora lá, assista esse vídeo até o final que você vai gostar. Me chamo Gabriel Sávio, conhecido também pela comunidade como GabuDev, e estou aqui para mostrar para vocês dicas de como manter a sua produtividade. Então bora lá. A primeira dica é o seguinte: tenha uma agenda. Ou seja, se você não tiver uma agenda, você vai ser a agenda dos outros. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, você tem que agendar os horários que você vai realizar os seus projetos, os horários que você vai realizar as suas demandas, e você cumprir isso de forma justa, ou seja, utilizando realmente uma disciplina. Vou ter que fazer isso nesse momento X e Y. A segunda dica que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: dê pausas no seu trabalho. Então, por exemplo, você ficou uma hora ali e conseguiu atingir o seu momento de flow e depois ficou meio aéreo e não conseguiu sair nenhuma linha de código. Cara, para, levanta, beba uma água, coma alguma coisa, vai ver um vídeo no YouTube, mas não se perca, por exemplo, no vídeo no YouTube. Veja um vídeo de 10, 15 minutinhos para você distrair e depois você volte. A terceira dica que eu dou para vocês é o seguinte: fazer tasks pequenos. Ou seja, se você tem um projeto ou tem uma demanda que você sabe que aquela demanda é grande, ou você não sabe como é aquela demanda, começa a dividir essa demanda. Você fala assim, por exemplo, eu vou fazer a função X, beleza, funcionou, eu vou para a função Y. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando numa aplicação mobile, a gente pode separar ela em várias tasks. Igual, por exemplo, vou criar o layout, vamos lá, tela de login, vou criar o layout, vou criar, por exemplo, a parte de criar a senha, de colocar a senha. O e-mail e senha. Beleza, coloquei, show. Aí beleza, agora tem que fazer a lógica de negócio. E você vai fazendo tasks por partes, porque isso vai trazer para o seu cérebro uma condição de missão feita, missão concluída. E aí você vai ter o aumento de dopamina no seu cérebro. Com isso você vai conseguir ter uma demanda de... Ou seja, você vai conseguir ter uma prioridade bem maior nas suas atividades. E a quarta dica que eu dou para vocês é o seguinte: faça algum tipo de exercício físico. Nem que seja uma caminhada, nem que seja abdominais, mas faça algum tipo de exercício. Porque uma rotina de programador, ela também tem que andar junto com a rotina do corpo. Ou seja, corpo e mente, eles têm que andar juntos. Porque se o corpo seu não estiver bem, a sua mente não vai funcionar 100%. Falado dessas dicas, eu quero dizer para vocês o seguinte: no desenvolvimento, principalmente quando você se torna programador ou você que está iniciando uma carreira de programador, a desistência de projetos é muito grande. Então, por exemplo, você pega aquela semana e fala: hoje eu vou aprender React e tal, e começa React, pronto, acabou. Não conseguiu fazer mais nada. Por que isso ocorre? Porque a gente às vezes define projetos muito longos, ou a gente pega um hype e fala: não, hoje eu vou aprender React, Só que a gente sabe quando a gente está começando a aprender qualquer tipo de coisa, tanto tocar violão, aprender inglês, dirigir e outras coisas, a gente tem um tempo para conseguir isso. A gente não aprende as coisas de um dia para o outro. Então, se você é programador ou está iniciando a carreira, a dica que eu deixo para você é o seguinte: comece com um projeto pequeno. Eu comecei a minha carreira de desenvolvimento lá nos meus 14 anos, quando eu comecei a desenvolver servidores de GTA San Andreas, servidores de Tibia e assim por diante. Isso mostra o seguinte: comece por alguma coisa. Por exemplo, eu sempre gostei de jogar. Então foi onde eu falei: não, eu vou aprender a fazer servidor porque eu acho que é algo legal. Olha, eu realmente aprendi a programação funcional nesses servidores. Ou seja, eu sabia que funcionava, mas não sabia por quê. Hoje eu consigo entender o porquê das coisas. Então às vezes você vai começar a aprender algum tipo de linguagem, algum tipo de programação, e você não vai às vezes entender o porquê, mas continue, dê um pouquinho um passo à frente para você ver o resultado, porque na hora que você vê aquilo funcionando, você vai pensar assim: nossa, eu consigo fazer isso, então eu consigo fazer coisas ainda maiores. Porque a gente tem que subir a escada de desenvolvimento, ou seja, a gente tem que ir passo a passo. Primeiro, hoje eu faço o hello world, amanhã eu faço um input, depois de amanhã eu começo a interagir com esse input desse usuário. Depois, na outra semana, eu começo a colocar uma imagem, eu começo a mexer com arquivos e você vai evoluindo. Não pensa que você vai conseguir fazer: hoje eu vou fazer a cópia do aplicativo do Uber e acabei. Não é assim que funciona, as coisas têm que ser passo a passo. Eu indico para vocês um livro que ele se chama assim, Aprendendo Inteligência. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo.
É um livro que me ajudou muito na época do ensino médio para me conseguir manter a constância. Porque o que acontece? O nosso cérebro, tanto para estudantes ou, por exemplo, para um jogador de futebol, a gente tem níveis, ou seja, a gente vai começando a subir e chega no pico da nossa carreira. Só que o problema é se manter nesse pico. Então, se você não fizer uma boa escolha nas questões da sua vida cotidiana, de ter também tempo para lazer, tempo para praticar um exercício físico, um tempo de relaxamento, por exemplo, para fazer alguma leitura, para você dar estágios para o seu cérebro e na hora que você precisar dele, você conseguir entrar nesse momento de flow, é essencial. Então, por exemplo, por isso que todo dia o jogador profissional ele treina e faz a mesma coisa, porque a prática vai te levar à perfeição, tanto na área de desenvolvimento, tanto na sua vida. Então, siga esses passos que você vai conseguir chegar lá. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.